Portugal e a Segunda Grande Guerra. Durante a Segunda Grande Guerra, Portugal era governado por uma ditadura, designada por Estado Novo e chefiada por Salazar. Quando esta se inicia, em 1939, a Europa divide-se em dois blocos. De um lado, os aliados, a França e a Inglaterra, que apoiam a Polónia, e do outro, a Alemanha e a Itália. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, não existia nenhum pacto secreto entre as grandes potências para dividir os territórios ultramarinos portugueses. Salazar sabia que as forças armadas portuguesas estavam longe de reunir as condições para se envolverem num conflito de características ainda desconhecidas. No dia 2 de setembro de 1939, após as recomendações nesse sentido vindas da Grã-Bretanha, o governo português emite uma nota oficiosa, elaborada pelo próprio Salazar, em que Portugal declara a sua neutralidade perante a guerra que então se iniciara. Uma neutralidade que viria a evoluir ao sabor dos acontecimentos. A sua posição era a de defesa da nossa independência em relação ao conflito. Muito importante para a manutenção da posição portuguesa era a atitude da Espanha franquista perante o conflito. Salazar esforçara-se pela unanimidade na Península Ibérica desde os tempos da Guerra Civil de Espanha, temendo pela sobrevivência do seu próprio regime. Em março de 1939, quando o ambiente na Europa era já tenso, Salazar assina com a Espanha nacionalista, dirigida por Franco, o Tratado de Amizade e Não Agressão Luso-Espanhol, mais tarde conhecido como Pacto Ibérico. Para além do reconhecimento de fronteiras entre os dois Estados, o tratado era um importante instrumento diplomático que previa a existência de consultas mútuas em Portugal e a Espanha. A Grã-Bretanha viu no Tratado Luso-Espanhol uma forma de travar na Península Ibérica o expansionismo da Alemanha e da Itália. Portugal recusou, em abril do mesmo ano, o convite do embaixador italiano para aderir ao Pacto Anticomintern, aliança da Alemanha, Itália e Japão contra a ameaça comunista. Perante a capitulação da França e a iminência de um encontro entre Franco e Hitler, que viria a realizar-se em outubro de 1940, Portugal consegue a assinatura de um protocolo adicional ao Tratado de 1939, Tratado de Amizade e Não Agressão, fixando a obrigatoriedade de consultas mútuas no caso de alteração da posição dos países ibéricos face à guerra. No entanto, ao mesmo tempo que assegurava a Portugal que a sua neutralidade seria mantida, prometia apoio na eventualidade de um ataque. Franco reforçava os contactos com um eixo, aliança entre a Alemanha e a Itália, e será com cumplicidade que o vizinho ibérico seguirá os planos alemães para a Operação Félix, que, em 1941, previa a invasão de Portugal com o conhecimento de Espanha, uma operação que acabaria por não se concretizar devido à ofensiva alemã nos Balcãs e depois a leste. Entretanto, Portugal inicia negociações junto da sua velha aliada, Grã-Bretanha, para a eventualidade de um ataque alemão e ou espanhol, acabando a Grã-Bretanha por recomendar ao governo português a retirada para os Açores, não dando garantias de que pudesse assegurar a defesa do continente. Divergências quanto ao momento oportuno para essa retirada conduziriam ao endurecimento das relações entre os dois países. Com o ataque alemão à União Soviética, em junho de 1941, em nome da Cruzada contra o Bolchevismo, crescem as simpatias germanófilas no meio do regime português, estreitando-se os laços culturais e económicos com Berlim. Em dezembro do mesmo ano, forças australianas e holandesas desembarcam em Timor à revelia de Lisboa, contribuindo para agravar as relações entre Portugal e a Grã-Bretanha. Os Açores eram o principal trunfo do regime e estavam na mira dos aliados desde o início do conflito, nomeadamente a partir da entrada dos Estados Unidos da América na guerra, em dezembro de 1941. No entanto, seria só a partir de 43, depois da ocupação da Tunísia, que aquele arquipélago viria a constituir matéria negocial, isto porque os aliados queriam manter a neutralidade da Península Ibérica. Face à reviravolta dos acontecimentos e ao avanço dos aliados, Salazar anseia pela regularização das relações com a Grã-Bretanha, uma oportunidade que chega em meados de 1943 com o pedido inglês para a obtenção de facilidades militares nos Açores.